Eles podem parecer abandonados, esquecidos, são baldios para muitos, menos para os grileiros. Grileiros são falsos corretores de imóveis que se apropriam de terrenos e vendem muitas vezes para mais de uma pessoa. A vítima só se dá conta que caiu em golpe depois que já fez o pagamento. Esse terreno em Navegantes, no litoral catarinense, foi alvo dos grileiros. Ele pertence a Assir. Aqui está a prova, a escritura. Ele só descobriu o golpe porque, ao pagar o IPTU, percebeu que a dívida havia sido quitada. Corri imediatamente e registrei um BO na Delegacia de Polícia de Navegantes e daí passou-se para esse processo todo jurídico, ir ao cartório, atualizando a certidão e voltando à prefeitura para que esse terreno voltasse ao meu nome. O golpista chegou a falsificar o contrato de compra e venda e até assinou em nome de Assir. Isso é coisa de quadrilha, porque não pode ser feito somente por uma pessoa. Aparece duas pessoas da história, mas já é o hábito lá, principalmente nesses municípios de praia, onde existem pessoas que, como as pessoas proprietárias não moram na cidade, eles fazem essa invasão, esse roubo, praticamente é um roubo que eles fazem, esse delito. O novo proprietário, a segunda vítima do golpe, começou a construir um muro no local, mas a justiça devolveu o terreno ao verdadeiro responsável. Essa prática se encaixa no crime de estelionato. Estelionato é uma prática criminosa que ocorre quando alguém vende, hipoteca ou cede alguma coisa para mais de uma pessoa, enganando as duas. Mas não é só isso. Segundo a polícia, alguns casos podem ser caracterizados como fraudes e até mesmo crime contra o patrimônio público. Comuns? Sim, é o que garante o delegado responsável por esses crimes na Diretoria Estadual de Investigações Criminais. Então, esses terrenos acabam sendo alvos, muitas vezes, objetos utilizados para praticarem fraudes na venda desse tipo de terreno. A Diretoria de Tributos Imobiliários de Florianópolis admite que propriedades já foram transferidas de forma irregular. O que a gente sabe são os casos que já estão sendo investigados daqueles imóveis que eram de titularidade da Prefeitura e que passaram para nomes de terceiros, né? A polícia investiga e deve concluir o inquérito nos próximos meses. As investigações mostram que os terrenos foram transferidos por funcionários da Prefeitura, que tinham acesso ao sistema de imóveis, além de muitas vezes eliminarem dívidas tributárias antigas de alguns imóveis. O esquema acontecia no Pró-Cidadão. Houve confissão e os responsáveis devem ser punidos. Era pelo próprio sistema, os funcionários, os atendentes do próprio cidadão, eles tinham muitas vezes, né, autorização para fazer essas alterações. O que era alterado? Era alterado muitas vezes a titularidade, né, das inscrições imobiliárias dos terrenos e também algumas vezes também era feita alterações até das metragens dos terrenos e consequentemente alteração do valor do IPTU. Os criminosos que não são funcionários públicos agem de outra forma. Falsificam documentos e na prefeitura alteram o titular de tributos e apresentam esse documento na hora de vender o imóvel. Nesses casos, quando se trata de imóveis de posse, realmente a fiscalização ela fica um pouco mais complicada por ser uma esfera particular, né? A gente não tem registro em cartório, enfim. Mas se houve a transferência equivocada através de um processo administrativo dentro da prefeitura, a fiscalização vai ser feita, né? Caso contrário, se ficar só na esfera fora da prefeitura, não tem como a gente agir nesses casos, né? Mas, segundo a polícia, o que vale mesmo é o registro de imóveis. É ele que define quem é o verdadeiro proprietário da área. O problema é que muitas vezes os terrenos de golpes são aqueles considerados de posse, não são cadastrados no registro de imóveis, o que facilita a vida dos criminosos. É o que vem acontecendo em Jaraguá do Sul, por exemplo. O Ministério Público investiga terrenos vendidos por Jurandir Michels. Segundo as investigações, ele vende terrenos que não são dele. Seriam dezenas de vítimas até agora. E os crimes só continuam acontecendo porque os criminosos muitas vezes não são punidos.
Sem saber que estava sendo filmada, a ex-mulher de Jurandir confirma os golpes. As descobertas foram muitas, sabe? Eu achando que ele trabalhava com empreendimentos imobiliários, que se ele aparecia com dinheiro em casa, às vezes eu abria uma gaveta, tinha um bolo de dinheiro lá dentro e dizia: legal, tu fechou um negócio, eu ganhasse uma comissão, fechasse um negócio legal, tu te vira com as tuas coisas, com as minhas coisas, né? Aí eu comecei a abrir, pensei, no dia seguinte aquilo sumiu. Procuramos Jurandir. A atual esposa nos atende e diz que o corretor está viajando. De volta hoje é terça? Quinta-feira, provavelmente. Quinta-feira. Não é o que diz esse homem. Ele teria negociado terrenos com Jurandir e garante que o corretor esteve há poucos dias na propriedade. Segundo a polícia, o agricultor seria mais uma vítima, mas o idoso não aceita que está sendo lesado. E o senhor ia receber alguma coisa? O senhor acabou sendo lesado ou não? Não, eu vou receber casa. O senhor vai receber casa? Sim. Que bacana. Quantas casas ele falou? 5. 5 casas. Falsos corretores são mais comuns do que se parece. Em poucos minutos, procurando um terreno à venda, encontramos esse homem, oferecendo um lote no sul de Florianópolis. Ele faz o preço. 150 mil? Quando pergunto se está tudo em dia com a documentação, ele garante. Pensa que eu vou enrolar, não? Eu tenho que assinar lá no cartório, a hora que eu vou passar o terreno que está à venda é este. Encontramos o verdadeiro proprietário. Oi, tudo bem? Tudo bem. Posso conversar com o senhor rapidinho? Pode. O senhor pode vir aqui? Fernando, do SBT, tudo bem? Obrigado. O senhor é proprietário aqui? Sim. Podemos conversar? Pode. Por que não? Seu Lúcio está vendendo mesmo a propriedade, mas por R$250 mil a mais do que o falso vendedor pediu. Ele mostra todos os documentos e diz não saber do golpe. Você se preocupa, né? Caso é esse. Tem que saber, né? Não é só chegar assim e dar para qualquer um. Tem que saber para quem mostra o documento, né? Levamos o caso à polícia, mas a prática só é crime quando a venda foi de fato realizada. Enquanto não houver pagamento, a polícia só pode alertar as vítimas e os proprietários. Valores muito abaixo do mercado é um sinal de alerta até para se atentar com relação ao fato de ser ou não uma fraude. Isso é o primeiro alerta. O segundo passo a ser tomado é com relação a matrícula, a verificar se o imóvel está registrado em algum cartório de registro de imóveis. Verificar junto também aos cartórios competentes para verificar também se não existe nenhum contrato de compra e venda que foi firmado em algum cartório. E o terceiro ponto também é se diligenciar até aos vizinhos e perguntar se realmente aquele terreno que está sendo vendido pertence realmente àqueles proprietários.